Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no Pão Nosso, a gente vai comentar o capítulo 12, intitulado Pensaste nisto? Nisso? Baseado na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, em que ele diz: Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E aí, Apolônia? Só esclarecendo, né? Esse termo tabernáculo, neste versículo aqui, significa o corpo. Então, quando Pedro falou esse versículo, ele já sabia que ele iria morrer logo mais, né? E realmente isso aconteceu. Isso é só título de esclarecimento, né? Para a gente entender aqui esse processo, né? E aí, Emmanuel vem nos chama atenção para o que nós estamos pensando. É, no geral, a gente pensa muito nas questões materiais, né? E hoje, tudo bem, a gente precisa sim buscar a questão da atividade física, porque é uma questão de saúde, né? Mas o problema é que as pessoas acabam por fazer do corpo físico uma espécie de idolatria, né? A pessoa tem que estar com todos os músculos desenvolvidos, né? É, como eles chamam de barriga de tanquinho, enfim, né? Mas a gente pergunta, esse tipo de atividade física, será que faz bem? Né? Será? Não estou aqui condenando, né? Cada um é cada um. E cada um sabe o que tem que fazer na sua vida, certo? Mas o corpo físico a gente vai deixar nessa terra. E a gente não sabe quando é a nossa hora. Não tem esses avisos. Diferentemente de Pedro aqui, que ele já sabia praticamente, né? Mas hoje é diferente nessas condições, né? E aí, Emmanuel diz assim: é, é, a gente pensa no Evangelho, a gente pensa na prática do Evangelho, que é o que vai nos impulsionar na vida espiritual, né? Falando. Então, logo após isto, realmente Pedro ele é morto, né? Em Roma, né? Ele ocorre o desencarne dele, é, enfim. O nosso corpo físico ele é importante. Ele é importante e a gente tem que cuidar dele. Porque sem o nosso corpo físico, o nosso espírito também não se manifesta, certo? Então, uma coisa depende da outra. Mas a gente não pode achar que só o nosso corpo físico é o suficiente. Então, as duas coisas têm que andar atrelados, né? E é o nosso corpo físico que faz o nosso espírito progredir. E ponto. Não tem é, é, nem o que falar, acrescentar nisso tudo, né? É, porém, a gente tem que pensar que a gente escuta muitas vezes, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou preguiçoso mesmo. Ai, porque eu sou assim, eu sou lento. Ah, eu sou lerdo. Eu sou assim, o meu corpo físico é assim. Então, na verdade, às vezes a gente joga a culpa dos nossos erros para o nosso corpo físico. E quem é o meu corpo físico? Não sou eu? Então, isto não vale, né? A gente joga esses erros nas fraquezas, né? Do meu próprio eu. E os mestres disse que a carne é fraca, né? A gente ouvia isso e ouve ainda. Não, a carne é fraca, então às vezes a gente pode errar. É, é. E aí,
Paulo diz assim que o corpo sozinho ele é passivo, né? Então, por vezes, a gente joga essa responsabilidade sobre a carne, de dizer assim: ah, a culpa são dos meus vícios, a culpa é do meu, sei lá, a gente tenta justificar realmente os nossos defeitos e os nossos vícios, do meu eu ser assim. É muito comum isto, eu ouço muito isto, tá? É, o corpo nada mais é do que o meu sim. Então, se eu falo sim para os meus vícios, o meu corpo vai reagir de acordo. Então, eu sei que eu não posso fumar, porque eu tenho, sei lá, algum problema pulmonar. Ah, mas eu gosto tanto de um cigarrinho, né? E eu vou lá e fumo. Então, eu estou dizendo sim para o meu vício, que eu sei que vai me matar. Mas ainda assim eu corro o meu risco de fazer. Isso ainda é muito comum, assim, é um pouco incomum. Mas vamos pegar quem tem diabetes e que precisa comer um docinho, né? Então aí vai lá, come docinho, depois vai lá e toma insulina. Quer dizer, ainda bem que tem insulina, né? Que ajuda bastante, né? É... E a gente precisa pensar que o corpo ele nada mais é do que um conjunto. Nada é sozinho. Ele é um conjunto. E ele é um conjunto de células aglutinadas que dá ao espírito que o habita, né, a oportunidade de evolução, de aprendizagem. E isto tudo é por misericórdia de Deus. É por Deus que essas coisas ocorrem, né? E que nos concede um corpo para a evolução espiritual. E nós precisamos valorizar isto. Nós precisamos valorizar o nosso dia, valorizar o nosso corpo físico, mas também a nossa vida espiritual. E a vida, ela é um presente, pois quanto tempo ainda nós temos, nós não sabemos. Não sabemos, gente. Nós podemos ir dormir e não acordar mais, né? É... E a gente, pior ainda, eu então a Polônia foi dormir, morreu e não acordou mais, né? Quanto tempo eu vou levar para estar de volta no corpo físico? Isto, então, é uma coisa que não tem discussão. Nós não sabemos. Dizem que há companheiros na espiritualidade que estão há muito tempo esperando. E, digo mais, o nosso reencarne, para que a gente reencarna, existe uma porção de irmãos espirituais que trabalham para que isso aconteça. Não é um trabalhinho qualquer, é um trabalhão de juntar isto, com aquilo outro. São vários departamentos espirituais trabalhando junto para que isso ocorra. E aí, de repente, a gente resolve não valorizar isto. E aí a gente joga a nossa vida fora de várias maneiras, né? Mas a gente também poderá não jogar, se for o caso. Bom, então é um investimento muito alto nessa preparação é, é, da nossa vida para a gente não valorizar isto, né? O espírito que habita o nosso corpo, ele é imortal e que leva as experiências para a eternidade. Mas essas experiências, elas só são válidas quando a gente está na carne, porque é quando a gente está praticando, né? Então, nós não podemos jogar a responsabilidade dos nossos vícios ao corpo da matéria, e nem em outro qualquer. Nós somos responsáveis por tudo que a gente faz e por tudo que a gente fala, por tudo que a gente pensa.
O nosso corpo, ele é um templo divino. É isso, Olivia, o que você pode completar aí? Vou pegar o gancho bem desse final, porque faz parte das minhas primeiras reflexões, que, como você falou um pouco mais atrás, a gente sempre tem que buscar alguma coisa para culpar, alguém ou alguma coisa para culpar pelo que nos acontece. Aí a gente vai e joga a culpa no nosso próprio corpo, né? Então, primeiro você começou a falar da idolatria, eu vou começar pelo outro extremo, que são os desafios que o nosso corpo pode trazer. E aí a gente usa o corpo como desculpa, tentando jogar a responsabilidade nele como se fosse algo à parte, mas tudo o que está impresso nele, como você falou, faz parte da nossa necessidade como espírito. Então, posso até dizer assim, que tudo que tem aqui de desafiador é culpa nossa, é, mas não necessariamente culpa, porque uma coisa é quando nós vimos aqui na Terra para expiar. Então, poxa, fiz algum mal em relacionado a determinado órgão, isso fica impresso no nosso perispírito, e por meio da reencarnação, com toda essa equipe que você falou que atua para nos ajudar a reencarnar, e junto com a própria lei divina, o perispírito imprime no nosso corpo físico aquela deformidade, vamos chamar assim. Então a gente nasce com aquele desafio para reparar o mal que a gente fez anteriormente. Só que nós também podemos vir com um corpo é, não tão bonito, não tão saudável, como uma forma de desafio para o nosso burilamento moral. Vamos citar o exemplo do Chico, né? Um espírito naquele corpinho feio, careca, com o olho com problema, cheio de doença no corpo inteiro. Aquilo não é uma expiação. E quanto o Chico aprendeu durante a vida, inclusive junto com o Emmanuel, com os puxões de orelha, a ser grato por aquele corpo que ele tinha. Porque aquilo faz o espírito brilhar ainda mais, vencer essas provas que estão fazendo parte da nossa vida. Então, nós precisamos muito ver o nosso corpo como uma grande oportunidade. Porque, aí retomando a sua fala da fila que está do lado de lá, são tantos espíritos, a taxa de natalidade só caindo, a forma atual da sociedade só escolhendo não ter filhos, não ter muitos filhos, e a fila de lá, ó, tá cheia. Então, seja como for que nós viemos esse mundo, se foi por uns relacionamentos sem querer, se foi dentro de uma família e acabou a família, cada um indo para um lado. O Haroldo fala isso numa palestra que é Carta aos Jovens. Agradeçamos por estar aqui e vamos valorizar isso que a gente chama de vaso, né? Que é uma forma de depurar o nosso espírito. E aí, indo para o final do que o Emmanuel falou, o que estamos fazendo com esse corpo físico? Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Então, assim, é bom ir na academia, sim, porque faz bem exercício físico, só que como está a nossa alimentação? Como está o que a gente escolhe consumir? Como estão os nossos pensamentos que podem envenenar o nosso organismo? Como está a nossa gratidão? É tão bonito ver nos livros espíritas algumas cenas, alguns casos de um espírito que agradece, acaba lá a desencarnação e agradece, faz uma prece ao corpo físico, né, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que aquele corpo concedeu para a gente fazer o que a gente precisa aqui na Terra. Então, que a gente possa olhar para as nossas deformidades, para as nossas doenças, para os nossos desafios, agradecendo e refletindo. Opa! Vou tomar as melhores decisões pautadas no Evangelho, para que na próxima encarnação, inclusive, eu venha com um corpo ainda mais saudável que facilite o dia a dia aqui na Terra, né? Ou que a gente esteja espiritualmente mais preparado para pegar outros desafios do corpo e ainda assim seguir firme na prática do Evangelho. Que possamos pensar nisso. A gente pode perder essa oportunidade, perder esse corpo a qualquer momento. Possamos valorizá-lo e fazer de tudo para que ele fique o mais íntegro possível, né? Corpo, mente sã, corpo são, ao invés de ficar jogando a culpa aí, ó, a carne é fraca. Não, é a matéria que é difícil mesmo, e nós espíritos que ainda somos fracos nas nossas escolhas.
É isso mesmo. É É isso. difícil, Ou, claro, até porque nunca ninguém, né, ensina isso para gente, né? Ninguém fala sobre isso, né? Então, não é uma coisa que a gente, lê aqui, sai aí, a gente vai fazendo. Não, mas é uma forma, como o capítulo mesmo chama aí, vamos pensar nisso. na verdade, eu diria que Vamos até. começar. Não, eu diria que até o contrário, né? Você falou assim, poucos falam nisso, pior. Muitos, muitos, muitos falam do contrário, né? Sim, Do uso totalmente incorreto do corpo físico, né? Que denigre o nosso corpo. exato. Então, a gente precisa começar a parar e pensar mesmo, né? É, que tudo está no planeta para o bem da humanidade, né? E nós fazemos parte desta humanidade. Então, que a gente possa sim se alimentar, mas se alimentar de forma saudável. Que a gente possa sim fazer atividade física, mas de forma saudável, né? Eu não tenho que ir lá para o que os meus músculos fiquem, a gente medindo centímetro a centímetro, se subiu, se desceu, se endureceu, se amoleceu, né? A gente não precisa disto. A gente tem que ir para fazer atividade física, mas que seja saudável e que seja divertido, né? Que seja um momento prazeroso, né? E de construção. Enfim, vamos pensar nisto. É o convite. É E isso assim aí. vamos ao nosso encerramento, né? Vamos lá para esse nosso momento de aproveitar e sentir essa paz que a reflexão do Evangelho nos traz, que possamos sentir em cada célula do nosso organismo esse aprendizado, porque nós, espíritos, junto com os nossos trilhões de células, podemos colocar em prática esse Evangelho, é nossa responsabilidade, porque estamos ensinando a esses pequeninos seres que habitam em nós como viver aqui em sociedade. Estamos, ensinando a essas partículas como trabalhar para que possam os nossos órgãos funcionar da melhor maneira e termos aí uma encarnação de muito sucesso espiritualmente falando. E nossos mentores nos ajudam nisso diariamente, sempre que abrimos os nossos corações. A espiritualidade amiga, os amigos do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, estão conosco nas nossas batalhas mentais, emocionais, nas nossas batalhas físicas, que possamos refletir sempre sobre a ajuda que podemos ter quanto mais nos mantemos em sintonia com a espiritualidade. E assim, nesse clima bom, pedimos ajuda para que possamos envolver todo o nosso lar com as energias de refazimento, de limpeza, envolvendo os corações dos que convivem conosco, para que onde quer que estejam possam sentir essa paz, essa proteção ao redor deles, que possamos expandir para envolver os nossos vizinhos, todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso querido Brasil, passando particularmente em Brasília, pensando na política, em toda a gestão pública, federal, estadual, municipal, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, para que possamos vibrar por paz, por fraternidade, por justiça social, por mais caridade e menos disputa de poder, disputa de ideologias. Possamos vibrar muito, com muito carinho, para que a paz se estabeleça no nosso querido Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Da mesma forma, pensamos nos outros países, nas relações internacionais, nos locais em guerra, os locais em que a fome impera, que a violência domina, que os governantes possam também receber essa nossa vibração de amor para que tomem as melhores decisões, para que deixem de lado os atritos e pensem na paz mundial, pensem no bem-estar da população, que o amor de Jesus possa envolver cada cantinho do nosso planeta Terra, principalmente onde houver fome, onde houver dor, onde houver qualquer tipo de sofrimento físico, emocional, psíquico, que o amor de Jesus possa curar, possa aliviar, possa despertar corações. Além da parte física, que possamos vibrar pela parte espiritual do nosso planeta Terra, envolvendo todos aqueles que já se foram,
que são ligados a nós de alguma forma, que estejam sendo recuperados, sendo atendidos, rumando para etapas melhores e que principalmente o nosso amor possa chegar naqueles espíritos que ainda persistem no mal, que ainda se comprazem nesse mal, que auxiliam no mal que ainda existe no nosso planeta Terra entre os encarnados. Que possamos ajudar a quebrar esse vínculo por meio do amor, de muito amor. Assim vibremos também por todos aqueles, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que atuam no bem, que as energias possam ser sempre aumentadas, que a motivação não se acabe para esse arregaçar de mangas e atuação no bem. Que possamos nós também tentar fazer a nossa parte no nosso dia a dia, que possamos ter essa semana que está começando, que tenhamos ainda mais energia, mais é, disposição e que possamos ser em cada momento do nosso dia instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima, pessoal.